na Gestão Eficaz de hoje tem a satisfação de receber o consultor e escritor Ricardo Neves. Ricardo Neves é escritor, autor de vários sucessos de estratégia, entre eles o seu último lançamento, O Tempo de Pensar Fora da Caixa, a grande transformação das organizações rumo à economia do conhecimento. O Ricardo Neves também por 2 anos e meio foi colunista da revista Época, com a coluna Inovação, e é professor do IBMEC. Olá, Ricardo, obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer estar aqui em Curitiba fazendo o lançamento do meu livro. Ricardo, para começar essa entrevista, eu queria que você explicasse o que é esse tempo de pensar fora da caixa. Bom, tempo de pensar fora da caixa é... A expressão, na verdade, é o pensar fora da caixa. E ela significa uma forma de resolver problemas de maneira não convencional, não ortodoxa. É como se você tirasse, digamos assim, a caixa que está dentro da sua cabeça e que o impede de ver soluções não tradicionais. Na verdade, isso aí é um jargão que as empresas de consultoria conhecem bem e que foi criada a expressão há 20 anos atrás, como uma firma de estratégia resolveu fazer uma propaganda brincando. Era um teste gráfico desses de psicotécnicos, em que são 9 bolinhas que estão dentro de um retângulo. E o desafio é você unir essas 9 bolinhas usando 4 segmentos de reta. Então você tenta várias vezes e não consegue. Na verdade, um insight acontece na hora que você tira o retângulo. E aí fica muito claro quais são os segmentos de reta, como é que o traçado para resolver o problema. Quer dizer, a ideia é de que ninguém falou para você que tinha que tirar o retângulo, portanto a caixa, para resolver o problema. Então é um exemplo muito feliz de que se pensar estratégia, para se pensar novas direções, para resolver problema, a gente precisa estar aberto a soluções, um leque muito mais amplo do que aquilo que a gente conhece no dia a dia, que acaba sendo o mais do mesmo. Ricardo, no teu livro você afirma que nós não estamos vivendo apenas uma crise financeira, que isso faz parte de um processo de transição de uma era que está acabando para uma próxima. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor essa sua visão. São 2 expressões que eu sempre na época em que eu trabalhava como colunista na revista Época, eu sempre gostava de falar com as pessoas, com os colegas, e uma das expressões que eu sempre provocativamente questionava das pessoas pelo uso excessivo é a palavra crise e a palavra caos. Quer dizer, quando você está com uma situação não peculiar, uma situação não usual, você tem uma tendência a chamar aquilo ali de crise. E aí você acaba desvirtuando, na verdade, não compreendendo as raízes do problema, porque você usa automaticamente para aquela situação que não corresponde à sua expectativa a expressão crise ou caos. Ocorre que o que está acontecendo efetivamente é que nós, enquanto humanidade, uma humanidade globalizada, a gente está deixando para trás um tempo ao qual nós não vamos voltar. A tecnologia de informação, ela rompeu todas as barreiras geográficas, de classes sociais, de países, e está fazendo com que a humanidade seja, na verdade, uma população integrada, interdependente, e que não é possível voltar aos tempos do século XX, em que a gente acostumou a chamar de normal. A gente tem por normal aqueles tempos da sociedade pós-industrial entre os anos 50 até mais ou menos o começo dos anos 90. A partir daí, com a entrada em cena, sobretudo, da internet, da globalização, dos negócios que se tornaram mundiais, as empresas globalizadas, nós estamos nascendo, nós estamos vendo o advento de uma época que eu chamo sociedade digital global. Ou seja, não se trata, na verdade, de uma crise, ou de uma crise depois da outra. Nós vamos ter centenas de crises chegando e se dissipando de uma forma muito rápida, e é melhor que a gente se acostume a ver isso daí, não como uma situação irregular, mas como uma situação normal, quer dizer, o caos passa a fazer parte da nossa vida. Seria um efeito, não uma causa. Exatamente, ou seja, você fica mais
controlado a partir do momento em que você percebe que a realidade será sempre dessa maneira. Nós vamos para um rápido intervalo, nós estamos conversando com o senhor Ricardo Neves, ele está falando um pouquinho mais sobre o seu novo livro, Tempo de Pensar Fora da Caixa, entre outras questões. Você que está nos assistindo, não saia daí, eu volto já já. Fique conosco.